Agora, 6:05. Boa noite, gente, tudo bom? Ó, agora são 23 e 3, 23:03 do dia 6/5/2026. Meu nome é André. Eu vou fazer uma leitura aqui. Na verdade, assim, eu não sei exatamente o que que vai acontecer, mas a espiritualidade queria que eu fizesse esse vídeo aqui. E aí, enquanto eu estava aqui embaralhando, me veio a questão do esvaziamento do umbral, que eu comentei, no começo do ano em um vídeo, né? E nos últimos dias, gente, eu tenho sentido isso bastante forte. E hoje, muito forte também, desde manhã eu tô sentindo essa questão deles comentando sobre isso. Então, não sei se vai sair alguma coisa, tá? Para quem não sabe, gente, o umbral, quando a gente fala de umbral, a gente está falando de regiões muito densas da espiritualidade, entende? Então, há alguns anos, os mentores já vêm avisando que esses locais estão sendo esvaziados. Então, tem espíritos que já não estão mais no umbral, entendeu? E agora está chegando o momento de muitos deles serem removidos, né, retirados. Ó, gente, eu vou fazer aqui minha audiodescrição. Eu tô com uma camisa preta, polo, de gola polo, né, preta. Agora eu acabei de fechar, ó, o botão aqui. Se você não viu essa cena, porque estão usando os meus áudios em vídeos sem contexto, muitas vezes. Então, tô com um cordão prata com uma estrela o selo de Salomão. Não é a estrela de Davi, isso aqui, tá? Para quem não sabe, isso aqui é o selo de Salomão. Tem uma diferença. Eu tô com o cabelo pintado de loiro, a barba preta, cavanhaque e barba. E é isso. Não sei exatamente o que vai ser dito. O Papa, tá vendo? O Papa é essa questão é o comunicador da espiritualidade, né? O Papa ele é a voz do Vaticano. O Papa é um líder. Eu vou começar com o oráculo dos animais, que tá me puxando um pouco esse aqui. O cavalo, tá vendo? O cavalo não, com essa carta do Papa ali, o cavalo e o Papa, o cavalo na Umbanda é o nome que as entidades dão para os seus filhos, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, quem tem Maria Mulamba é cavalo de Maria Mulamba. Quem tem Dona Maria Padilha é cavalo de Dona Maria Padilha. O médium se chama cavalo. E o Papa, ele tem essa questão da espiritualidade forte. A coruja, ó, a coruja para mim fala de mentores, muitas vezes. Pombadeiras, aqui tem uma mensagem, eu sinto de um mentor mesmo. Inclusive, muitas pessoas vão sentir isso, tá, gente? Que algumas pessoas que têm alguns mentores, esses mentores, você vai sentir que a energia deles desapareceu. O tigre, a tigresa. Tem muito forte essa questão espiritual, tá vendo? O lobo é um guardião, pode estar falando de um guardião muitas vezes, entende? O lobo ele tá ali, né, junto com o cachorro, que é o melhor amigo do homem. E mesmo os lobos, eles têm esse traço da lealdade, entende assim? Eu não sei, o que que a espiritualidade quer falar aqui? Obrigado. A minhoca, a minhoca é um ser subterrâneo, tá vendo assim? A ostra, eu sinceramente eu não estou sentindo que é uma mensagem para uma pessoa, entende? Assim, eu realmente estou sentindo que é alguma coisa que eles querem, eu não estou entendendo ainda o que que eles querem exatamente falar. Talvez as consequências disso, né? São as consequências do umbral estar sendo esvaziado. Ó, o búfalo, que tem uma energia de Deus, é muito forte a energia das pombagiras mesmo que eu estou falando, tá? Porque o búfalo para mim é Yansan, e Yansan dentro do que eu conheço é a mãe das pombagiras.
Eu sei que isso talvez não esteja dentro de um senso comum, né, para quem é umbandista, enfim, mas é a forma que eu aprendi, tá? Mais uma, por favor. A estrela do mar. Tá vendo que também é um bicho que fica embaixo d'água, sabe? O ovo dourado. Assim, se isso aqui fosse mensagem, eu não sinto, cara, que é mensagem para uma pessoa, mas enfim, vou falar uma das coisas que tá vindo para mim, tá? Ó, o pavão, é isso mesmo. Essa estrela do mar tava me vindo com uma carta da estrela mesmo, que aqui é a estrela do mar, né? Mas a estrela que fica no céu, ela normalmente tem essa coisa meio de chamar a atenção. Há cartas que têm esse contexto da estrela celeste, que é o contrário dessa carta aqui, da minhoca, que fala de timidez. Aqui é o ovo. Assim, eu vou falar a verdade, por isso que eu não sei aqui se é um mentor, entende? Se é um mentor para uma pessoa, ou se é de uma. Porque quando eu estava embaralhando, eu estava sentindo uma energia afetiva, entende? Só que, como eu digo, muitas vezes eu vejo leituras de tarô de outras pessoas, e por eu até mesmo já saber mais ou menos ali sempre, eu entro, eles falam, por exemplo, de afetivo. Quem ouve de fora parece que é uma pessoa física, mas eu sei que é um papo de mentores, entendeu? Porque tem muitos. Inclusive, eu acredito nisso. Eu acredito que nós somos levados a ver o conteúdo de pessoas que têm uma família espiritual próxima da nossa. Então, eu tenho muito forte os ciganos. E aí, essa mulher, é um canal cigano, entendeu? Então, muitas vezes, assim, até mesmo ela faz sempre um benzimento, sabe, assim. E aquilo ali, o benzimento, às vezes, pela internet funciona. Às vezes, o Exu que eu tô pensando naquele dia, ela, sabe, às vezes eu tô sentindo a energia dos erês e ela vem com alguma coisa remetendo aos erês. É muito incrível. Às vezes eu estou pensando em uma pombagira e ela vem e fala daquela pombagira. Uma das opções de leitura ou algum trabalho que ela vai fazer na hora é sobre isso. Enfim. Então eu acredito que, por exemplo, eu tenho alguns Exus e eu percebo que os canais que eu acabo me interagindo assim de continuar vendo são mentores próximos, entende? Tem uma menina que eu tenho certeza que ela é de Oxum, certeza absoluta que eu tenho Oxum também forte. Essa carta aqui, eu não sei, pra mim tem uma coisa de contraste, sabe? Entre uma timidez e uma coisa de exibição, assim. Chamar a atenção, entende? Assim, tem uma coisa de chamar a atenção. Eu ouvi sem querer, talvez. E eu sinto que é porque, por exemplo, por que que eu tô falando de mentores, entende? Porque assim, gente, você começa a acender. Eu não sei se as pessoas têm essa noção. Tá vendo? Eu estou explicando muitas coisas. Eu acho que é mais essa ideia. Olha, tá vendo? Aqui é tipo o dois de copas, o cisne. E o cisne tem essa ideia também, né? A história do cisne famosa tem essa ideia do contraste, né? Que é o cisne, o cisne que é diferente dos outros, né? Então ele não é branco, entende assim? Mas o que eu ia dizer, por exemplo, eu não sei se as pessoas têm essa noção, gente, mas eu vou falar qual é a minha experiência, por exemplo, que é o que eu sempre comento, assim, eu tento compartilhar, se as pessoas, enfim, querem acreditar ou não querem, não é da minha, entende? Já não está no meu controle, mas eu aprendi, por exemplo, com o Exu, as entidades. Quando você vai trabalhar com as entidades, você pode botar, a minha experiência, gente, você não pode botar nada, você tá com preguiça, não sei o que, pelo menos um cigarro você bota, entende assim? Porque o que eles gostam é comprometimento, entende assim? Comprometimento. Então, você não deixar de fazer. Por isso que, por exemplo, em muitos centros chamam isso de obrigações, porque de uma certa forma são, né? Mas quando você vai lá e você começa a acender, você pode ver que muitas vezes não acontece nada, entende?
tem coisas, por exemplo, se você for fazer um pedido, etc e tal, beleza, mas você quer trabalhar com aquela entidade, você vai perceber que você vai sendo colocado sobre testes, entende? Pelo menos é a minha experiência. Então aqui pode ser a aprovação de um mentor, entende? Um mentor orgulhoso de um processo, eu ouvi de um processo que foi feito aqui. Tem uma coisa dessa para mim, entende? Assim, o ovo cósmico, ó, o último chakra que eu falei que não tinha saído, saiu. É essa questão da coroa. O ovo cósmico é a coroa, entende? Aqui pode. Olha, o unicórnio, tá vendo? Incrível, né? Tá vendo que tem essa bola aqui ó, em volta da cabeça dela inteirinha? Até naquela parada de coisas religiosas, pinturas, você vê, né, que os santos, Jesus, Maria, tem uns que tem aquela auréola, né, em cima, mas algumas pinturas, algumas artes retratam eles com uma bola na cabeça, já reparou? E, inclusive, gente, a coroa, aquela auréola, é exatamente o chakra coronário, sabia? É exatamente isso. Ele não fica aqui na cabeça, ele fica suspenso aqui. Então, aquela coroa que é retratada ali, aquela auréola, aquele arco, não tem aquela rodinha dourada, eles estão retratando o chakra coronário, para você ver o que eu falo, que tudo tá aí na vista de todo mundo e ninguém muitas vezes enxerga porque não conhece, entendeu? E inclusive a cor do chakra coronário, que está ligado ao chakra da coroa, é o dourado. Entende que coisa incrível? Então aqui eu acho que tem uma coisa de uma coroação de um mentor. Alguém que começou iniciou um processo. Porque essa carta aqui, o unicórnio, eu já falei, né? Pra mim, eu não sei por quê, mas quando eu vejo essa carta aqui, eu não sei se eu sempre gosto muito de filmes de fantasia, séries de fantasia, desenho animado, essas coisas assim, de coisas meio de ficção científica e tal, de poderes, né? De fantasia. E para mim o unicórnio ele tem uma coisa tipo o Pegasus, não tem? O Pegasus, eu já ouvi dizer que ele só aparecia, né, para alguém que tinha mérito. É tipo o Thor, né, com o martelo do Thor. Então para mim o unicórnio ele é um ser, além dele ser um ser fantástico, para mim é meio fala da intuição, dessa coisa do sobrenatural. Porque ela tem um chifre bem aqui no terceiro olho, né? E nas lendas, né, esse chifre, inclusive, ele é muito precioso, entende? Assim, tem uma coisa de raridade. Para mim, o unicórnio, ele fala de uma coisa rara, que não é qualquer... E o Papa, entende? Assim, aqui pode ser com a carta do cavalo. Olha, o alce, olha só isso que eu tô falando da coroa. E o sol lá em cima, olha ali. O chakra da coroa, não, o sol, o chakra do coração é o sol, vamos dizer assim. Inclusive, o coração é o nosso sol, né? É o que mantém a gente vivo, é a nossa fonte de energia. Entende? Saiu todos os chakras aqui, é o que eu estou falando. Quando um mentor ele vai se aproximar, ele faz um trabalho, entende? Quando você vai trabalhar com o mentor, é feito um trabalho. Cara, eu já falei, a mestre Haluga Machi, ela filma. Gente, se eu pegar, por exemplo, aqui, obviamente tem essa coisa que eu falo de muitas coisas, entende? Que acontece comigo. Mas tem muita coisa energética também, entende? Então, um dos trabalhos que eu fiz foi separar isso, o que é emocional, o que é energético, o que é esse povo perturbado, entendeu? O que é a mente, o que é emocional, o que é trauma, entendeu? Eu fui obrigado, que é essa carta que estava aqui do Eremita, que saiu, né? Ó, a torre, tá vendo? A torre é isso que eu tô falando. A torre é colapso. E a torre, ela é uma energia, tá vendo? Pegando na coroa. Olha essa coroa aqui, gente. Eu tô falando da coroa. Não é incrível isso? Olha aqui, a coroa, essa coisa da coroa. O alce é uma coroa praticamente. Inclusive, o rei em Game of Thrones, esqueci o nome dele agora, mas é Baratheon. A casa dele, do rei, é Baratheon. Ele que destronou os Targaryens. Então, o animal dele é um cervo. É esse bicho aqui, um alce.
E tem essa galhada. A coroa dele é com esses galhos. A coroa da casa, as coroas da casa. Olha, a corça. Tá vendo? É como se fosse um casal, né? Enfim, é o que eu tava falando. Quando você. A Mestre Halu, gente, ela passa por processos energéticos muito fortes, porque os mentores da Mestre Halu são mestres ascensos, entende assim? Ela trabalha com Hilarion, então o processo dela é difícil. Então você vê, por exemplo, quem olha de fora que não entende, entende? Eu juro pra você, no começo, quando eu comecei a ver o conteúdo dela e eu não entendia o que eu entendo hoje da espiritualidade que eu vivi, eu achava que ela era a palhaçada dela, juro pra você. Inclusive, eu lembro que eu assistia vídeo dela, eu comentei com a minha terapeuta, eu falei, cara, eu não sei, às vezes eu sinto que a Mestre Halu, ela tem uma coisa de ego, entende assim? Só que depois eu fui entendendo, gente, que assim, você é essa coisa da persona, entende? Porque você tende sempre a ser descreditado. Você vai falar da espiritualidade, você vai ser descredibilizado, você vai ser ridicularizado, entendeu? Então você vai criando esse ar meio de prepotência, porque você tem que impor o que você está falando. Normalmente é assim, entende? Então hoje eu entendo ela, tá vendo? Eu não sei porque, com certeza tem um motivo de eu estar falando tudo isso aqui. Então, voltando, quando o mentor vai trabalhar com você, que eu sinto que é o caso aqui, tá? Ele vai trabalhando os seus chakras. E aí, cara, por exemplo, as pessoas acham, né, que você pode fazer isso com as terapias e tudo mais. Mas, por exemplo, se você vai trabalhar com a energia de Exu, precisa existir uma compatibilidade, entende, gente? Não é qualquer espírito que chega assim facilmente e consegue, entende? De uma forma harmônica trabalhar com o médium, porque senão, entendeu? Então, precisa haver um trabalho energético, físico, às vezes, corporal, entende? Nós temos, não é só esse corpo, nós temos 5 corpos, então isso tudo vai sendo trabalhado. E muitas vezes, por exemplo, quando você chega no chakra da. Eu vou te falar, eu acho que os mais difíceis são os de processo, de equilibrar, é o coração, mas ainda mais o da garganta, o laríngeo, o terceiro olho e o da coroa. Sabe por quê? Porque o da coroa, o laríngeo, é tudo aquilo que está na sua garganta, entendeu? Então você vai ter que lidar com o quê? Com o fato de que você vai falar. Entende? Quando o chakra da laringe é o seu eu verdadeiro. Então tudo aquilo que você se negou a falar por anos, que você engoliu a seco, você começa a falar, entendeu? Começa a ser trabalhado isso em você. Se você é o chakra do terceiro olho, é meio a forma como você enxerga a realidade. E muitas vezes você vê tudo desconexo, entende? Assim, com a realidade. Não é essa questão da loucura, entende? Eu digo assim, às vezes você tá numa relação que é a pior pessoa do mundo e você tá ali, entende? Assim, você tá dentro de uma relação abusiva, você não percebe. Você, sei lá, coisas que você vive assim que você não percebe que não são o que parecem ser, entendeu? Então você vai começar a enxergar isso, quem está do seu lado, etc e tal. E o chakra da coroa também, por quê? Porque ele fala muito dessa questão das crenças, e eu acho muito fala da crença e da conexão com o todo, com a espiritualidade. Então quando mexe nisso, mexe em tudo. Então muitas vezes o processo, ó, a torre, tá vendo? É sobre isso, a coroa de novo. Aqui eu sinto que tem esse trabalho agora no chakra da coroa. E tem muito a ver, ó, 10 de espadas, tá vendo? Aqui tem, tá vendo? É um processo bem pesado. Por isso que eu acho que existe essa coisa do chamar a atenção. Porque o processo para aguentar esse mentor aqui não é qualquer um. Garanto para você, a torre voltou, ó, a torre é destruição. Que inclusive muitas vertentes, gente, tem isso, tá? Por exemplo, a doutrina pitagórica, a escola de Pitágoras, ela tinha um voto de silêncio de 2 anos e muitas ordens têm. Por exemplo, eu meio que fui submetido a isso, se você for perceber, entende? Só que acabou no ano passado. O meu acabou no ano passado.
Ás de paus, tá vendo? Ás de paus é fala de inspiração. E também tem essa coisa pra mim muito dos chakras inferiores, o Ás de paus. O chakra base, plexo e o sexual. Tá vendo essa coisa do alinhamento? E a torre, ó, é uma energia que ela desce pela coroa e destrói, vai até o chão, né? O raio, ele vem de cima para baixo. E eu falei do base, entende? Então aqui tem duas, por isso que eu tô falando. Aqui, por que que é difícil? Porque é um processo, é meio da Kundalini aqui, eu acho. Olha, tem até essa coisa aqui, né? Eu acho que aqui a Kundalini é um processo de despertar da Kundalini. Equilíbrio da Kundalini, eu ouvi. E é um processo difícil. Aqui também, eu não sei, cara. Eu tô sentindo muito essa coisa espiritual. 20 minutos. Eu vou fazer, vou gravar, gente. Eu acho que eu já tô até passando. O Papa, olha, é o que a missa para você ver como é a espiritualidade. Eu ia falar uma coisa antes, eu esqueci. Quando saiu a carta do cavalo, me veio, sabe o que? Essa que eu expliquei, né? O que que é o cavalo na Umbanda, né? Que chamam de cavalo. E aqui é o que eu estou falando. Aqui alguém vai ser cavalo de um mentor difícil. Você sabe uma coisa que está me vindo aqui? Eu não vou falar, não sei se faz sentido, mas está me vindo a questão dos dragões. Praticamente todos os mitos dos dragões dizem, né, que uma vez que um dragão se liga a um cavalheiro, porque entende assim essa coisa do cavalo que eu estou falando? Por isso que eu estou pegando essa coisa do cavalo, entende assim? Então, uma vez que um dragão ele se liga a um cavaleiro, ele nunca mais se liga a outro, entende? Então, talvez aqui é uma entidade que tenha um comportamento desse, talvez. Não sei por quê. O Papa fala de acordos espirituais. Talvez isso aqui, veio a carta do louco, pode ser uma coisa, ó, sete de espadas. Ah, talvez eu tenha, eu acho que eu estou entendendo aqui. Ás de copas, é isso mesmo, tá? Eu não vou falar, no meu caso, rainha de paus. Ó, tá vendo essa coisa que eu tô falando de pomba gira? Aqui eu acho que é um casal, tá? E é um casal de malandro. Quatro de ouros. Quatro de ouros fala de casa, fala de estabilidade, entende? Fala de uma estruturação. O eremita é tudo, é isso aqui. Se eu ficar tirando, vai repetir. O que que precisa ser falado aqui, além disso tudo? Aqui tem um mentor. Rei de copas, olha. O Ás de copas e o Rei de copas. Sete de espadas, a morte. E aqui, você sabe o que eu tô sentindo, assim? Dizem, né, como eu falo, gente, não dá para saber de tudo, mas na minha experiência isso é uma verdade em algumas doutrinas, tá? Mas tem iniciação que eu já fiz, por exemplo, bem pesado inclusive também, que quando você meio que se forma, que é o caso aqui, gente, que eu tô vendo, é como se fosse uma formatura aqui, tá? Eu tô assistindo uma coisa dessa. Quando você se forma, meio que você tem um pedido seu atendido, entende? É como se você, tipo aquela coisa do gênio, né, da lâmpada. Como se você tivesse direito a alguns pedidos. Alguns é um, alguns é três. E eu sinto que é o caso aqui. E esse pedido envolve uma pessoa ser desmascarada. E é pela malandragem aqui. Aqui tem uma pessoa que eu tô sentindo que ela tá provocando, entende assim? Ela tá chamando, ela tá criando coisas, querendo chamar para uma briga. Eu ouvi cercando. Ela tá achando que ela vai cercar, entende assim? Cercar Oriçá Oriçá para fazer uma confusão. E eles estão falando que não vão deixar, eles vão desmascarar essa pessoa aqui antes. É por isso que eu tô falando que tem uma coisa de. E eu sinto que tem uma parada de afetivo mesmo, tá? Por isso que eu tô sentindo que tem talvez os dois, né? O masculino e o feminino. O Rei de Copas, com
Essa minhoca aqui tá me vindo. Hoje eu até li rapidamente assim um termo que eu não conhecia, que se chama morte social. E aqui tem a carta da morte. O sete de espadas e o quatro, tá vendo? Então tá me vindo uma coisa dessa aqui. E essa pessoa aqui, ela tá meio. O quatro de copas com a minhoca tem uma coisa de coisa reprimida, não tem? Uma pessoa. Tem essa coisa do reprimir, entende? Tem essa ideia do reprimir. É uma pessoa que está tentando reprimir uma outra. E eu tô vendo uma coisa assim de, sabe assim, deixar uma pessoa sem saída. E é curioso vir o Rei de Copas, por quê? Porque o Sete de Espadas aqui, com o Rei de Copas, gente, na energia que eu estou sentindo, é alguém que manipula, entende assim? Então, por exemplo, aqui é uma pessoa que tem sentimento por essa outra perseguida. Aqui é uma pessoa que gosta, entende assim? E é justamente por isso que ela quer atrapalhar tudo, porque ela não quer ver essa pessoa. Aqui, ó, dois de paus. Entende? Olha, os enamorados. Entende assim? O dois de paus é tipo deixar sempre à espera. Sempre uma espera sem fim. Mas tem a morte aqui. E não é a morte, morte, entende assim? E eu sinto que essa pessoa, ela meio que já sabe, tá? Você sabe o que eu tô sentindo aqui, gente? Eu não sei se essa pessoa, eu tô ouvindo isso. Talvez teve uma leitura que falou que uma pessoa procurou. Eu não sei se eu gravei, eu acho que não. Eu fiz aqui. Mas que tinha uma pessoa que tinha ido numa consulta, feito uma consulta espiritual, para perguntar sobre uma situação que é essa situação aqui, ó, de sete de espadas, entende? E eu sinto que essa pessoa, se não é espiritual, de alguma forma ela sente que aqui é melhor ela se afastar, entende? Parar com isso aqui. Inclusive, esse sete de espadas, normalmente ele fala de desarmar o inimigo, mas eu sinto que essa pessoa, eu não sei porque eu vi ring lights, eu vi vários ring lights. Ring light é essa galera aí que grava conteúdo, né? É meio isso. É meio como se essa pessoa. Gente, eu não sei porque eu vi aqui vários, vi três, minimamente três. O que é isso aqui? Olha, nove de paus. Olha, tá vendo? O nove de paus é persistência. Aqui, eu acho que a espiritualidade vai tirar a força dessa pessoa aqui. Ou já fez isso, eu não sei. Tá vendo? Paus e água. Não tem ouro. Não tem, talvez aqui até o recurso financeiro que precisava já não tem mais. Eu estou ouvindo aqui, eu vou falar o que eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo que essa pessoa, ela estava se aproveitando de algo, só que ela foi desmascarada já lá atrás. Uma coisa que ela usava para, é o que eu falei de perder força. Talvez o movimento perdeu força. Não sei nem porque eu falei movimento. Eles estão falando aqui que essa pessoa, ela é como se tivesse acontecido algo que abaixou a bola dela, entende? Assim, sete de espadas com nove de espadas. Eu tô ouvindo que algo que ela esperava não aconteceu. E aqui foi Exu que cortou, tá? Exu e um malandro. Não é seu Zé aqui. Esse malandro não é seu Zé. Não é seu Zé. A energia de seu Zé eu conheço. Isso aqui é outro.
Mas é a mão de seu Zé, entende assim? Seu Zé intermediou alguma, o corte de alguma, eu vi maldade. Nove de espadas, olha. Nove, nove. Nove, nove é esse, enfim. Nove de paus com nove de espadas, entende? E esse nove pra mim de espadas é isso aqui. É essa pessoa do nove de paus com sete de espadas aqui. Entende? O sete pro nove. É o que eu falei aqui, que ela já sabe de algo. É, aqui tem o oito, né, no meio, que é a pessoa pega, amarrada. Então é o que eu falei. Aqui, por que que não tem esse 8 aqui? Tem o 7 e o 9? Porque é o que essa pessoa está tentando sair. Ela está tentando ainda. Ela vai tentar. Vou levantar um pouquinho aqui. Ela vai tentar. Porque é isso que eu tô falando. Ó. Esse 9 de espadas pra mim aqui é o que essa pessoa ouviu que vai acontecer. Entende? Olha o 7 de paus, eu nem vi aqui. 7. 9977. Parece um número de telefone, né? 5 de ouros. Ó, a perda, tá vendo? Rainha de espadas. Ás de paus, 6 de paus. É isso. O louco. O 8 de espadas. Olha aqui, que eu falei. Escondidinho aqui, ó. O louco. O louco é o salto de fé. Tá me vindo como salto de fé. Entende assim? É 5 de copas. 8 de espadas e o 2 de espadas com a justiça aqui no fundo. Tá vendo? Aqui tem essa coisa da imposição, eu tô ouvindo. Não sei o porquê. Eu não sei por quê, gente. Assim, eu vou falar o que eu tô vendo. Essa carta aqui do 9 de espadas, quando eu vi ela, ela fala de tormento mental, que é o que eu falei do 7 de espadas, que essa pessoa tá tentando se dizer, porque ela já sabe que lá na frente tem um 9. 5 de paus, ó. Não sei se deu pra pegar aqui, eu botei assim, ela virou. 5 de paus, é um quebra-pau aqui, uma briga, tem conflito aqui. E eu sinto que é de pessoas de um grupo que ela, entende assim? E você vê, tava aqui na primeira carta, e entende? E eu não puxei, é algo que aconteceu. Compreende assim? Tem uma coisa assim, algo que aconteceu. Que é o que eu ia falar dessa carta aqui. Ela fala tormento mental, lê, 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 mas o que eu senti aqui foi uma pessoa de cama. Talvez isso é o que queriam fazer, né? E talvez isso retornou. Porque eu sinto que isso aconteceu já, entende assim? Eu estou sentindo que isso já aconteceu. Não sinto que vai acontecer. Eu sinto que aqui é só um. Eu não sei, parece que isso estar nessa energia trouxe uma reflexão para essa pessoa, entende assim? E curiosamente, assim, né, as pessoas sempre falam muito de Exu como um trabalho muito de corte, né? Mas, por exemplo, o povo da Calunga, em especial, eles trabalham com a transmutação, que é inclusive a energia que eu estou sentindo aqui, né? Eu falei das almas, né? O povo da Calunga. E aqui tem a morte, tá vendo? Então, por exemplo, eles são. Exu é bom de cortar, tirar aquilo do caminho que, né? Ah, tem uma pessoa enchendo meu saco, ela tira do caminho? Muitas vezes sim. Mas muitas vezes também eles transformam aquela situação, entendeu? Então aqui eu sinto que tem uma coisa desse tipo nessa pessoa aqui. Eu sinto que ela foi colocada no lugar, por exemplo, gente, se é alguma coisa relacionada a mim, pode ser uma pessoa que eu sofri um acidente de moto, pode ser alguém que passou pelo que eu passei, entende? Que teve que ficar de molho algum tempo, e durante esse tempo, que aqui para mim tem uma coisa meio de solidão, entende assim? Então
talvez essa pessoa durante esse período de solidão, e eu tô falando de solidão assim, eu sinto que essa pessoa se sentiu sozinha. Inclusive, olha, essa pessoa tá machucada, ó, andando com uma vareta, né? Porque eu sinto que aqui é uma pessoa que foi impedida, entende? Só que, por exemplo, se é essa pessoa que se essa pessoa ficou doente, sei lá, acamada, impossibilitada, porque aqui eu sinto que teve uma pausa, entende? Alguém foi colocado. é, eu não sei, eu tô sentindo que é justamente essa para parar de fazer, ou impedir algo que ela ia fazer de ruim, ou para parar algo, nem que seja por um tempo, de algo que ela estava fazendo de ruim. E a torre, para mim, fala de coisas do nada, então fala de acidentes, entende? Assim, eu fui de moto empinando, né? Não sei se é uma pessoa que tem mania de empinar moto, bicicleta, né? Mas aí, por exemplo, é o que eu falo, você quer ver quem realmente está do seu lado, né? Você quer ver se o seu casamento é bom mesmo? É quando acaba o dinheiro, quando alguém fica doente e quando alguém morre, né? É aí que você vê, quando você perde algo importante. E eu sinto que foi isso aqui, entende? Porque é o que eu tô falando, se é alguém, por exemplo, em relação a mim, eu sinto que tem uma coisa de admiração, entende assim? Tipo um perseguidor virando um admirador, meio uma coisa dessa. Ou enfim, mesmo que seja para qualquer outra pessoa. E eu sempre falo, né, o hater, do hater para o fã é uma vírgula. O que mais quer falar aqui? Aí eu não sei, gente, se é uma mensagem, eu só tô aqui falando, eu não faço ideia, entende? Não é o meu propósito entender a mensagem deles. Sete de espadas retornou, tá vendo? Essa coisa da insistência, que é isso aqui, ó. Que é sabe o que eles estão falando aqui? Que mesmo com isso, essa pessoa ela ainda não vai parar. E é por isso que eu sinto que essa energia tá aqui, ó. Eu tirei o sete de espadas e ele voltou, entende? Porque é essa questão do Ás de Ouros invertido. Entende? O Ás de Ouros, ele é meio um presente do universo. Entende assim? O que eu estou falando é meio isso. Tem algo aqui que eu sinto que é um mentor que deu. E isso foi retirado, eu vi roubado. Foi roubado ou iria ser, entende? Ou é sempre essa intenção de repetição. Sete de espadas com ás de ouros. É assim, nada de bom vai chegar. Tem muita essa coisa do dourado aqui, você tá pegando? Que eu tô falando da coroa, né? Que é o dourado, o ouro. Então aqui é essa coisa da toda oportunidade que chega, seja ela qual for, essa pessoa tira, ela corta. Rainha de ouros. Olha, não é. Não tá invertido. Eu que peguei. Olha, você tá vendo o que eu tô falando, gente? Não, não tá. Tem carta que tá invertida, tem carta que não tá. Olha, mas pra você ver. O baralho inteiro aqui, ó, Rainha de Ouros invertido, entende assim? A Rainha de Ouros fala de valores. Então, ó, três de espadas, três de copas. Aqui é amizade, aqui é estabilidade, entende? Aqui são oportunidades. Então, você entende? É tudo. É aquilo que eu falei da morte social. Só que isso estava invertido, entende? Foi um erro meu, entende? Não era verdadeiro. Compreende o que eu estou falando? A Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros, ela fala de financeiro, dinheiro, etc., mas ela também fala de valores, valores mesmo, valores muito elevados. Rainha de Espadas, ó, muita inteligência. Sete de Paus, Ás de Espadas. E aqui pra mim tem uma coisa meio de naturalidade, sabe assim? Eu tô pegando uma questão de naturalidade. Talvez foi isso que essa pessoa não contava dessa coisa que ela esperava que não deu certo, entende? O que que aconteceu aqui que essa pessoa não teve o que ela queria?
Imperatriz, olha o que eu tô falando, tá vendo? Incrível, né? A Imperatriz, pra mim, ela é isso. Ela é naturalidade, entendeu? Sabe, por exemplo, assim, a Isa, agora que ela é, ficou grávida, assim, e você vê que ela ficou mais cheia, assim, né? Aquela coisa da mãe, natural, mas você olha pra ela linda, assim, não tem aquela coisa natural. A Isa, pra mim, é isso, né? Ó a força, tá vendo? Uma mulher domando um leão. E a força fala disso, é você resolver as coisas com naturalidade, assim, com sabedoria, perspicácia. Nossa, a Imperatriz com a força. Entende o que eu tô falando, assim, da admiração? Tem isso aqui muito forte, tá? Rei de Ouros, olha, Rainha de Ouros, Rei de Ouros, tá vendo essa coisa de casal aqui? A justiça, imperador e imperatriz, olha. Gente, a energia não mente, os enamorados. E são arcanos maiores, olha só. O imperador, a justiça, a imperatriz. Gente, assim, voltando para aquele contexto, eu não sei se as pessoas têm noção, né? Mas essas cartas aqui, por exemplo, se for mentores espirituais, a justiça, o imperatriz, os amantes, a força, aqui são seres, eu nem me atrevo a falar, não sei mesmo. O que que poderia ser, entende assim? Por exemplo, dizem que existem Exus, né, que são muito além da curva de poder que se equiparam a outras entidades, que só tem o nome de Exu, né? Não sei se isso é uma verdade. Mas, por exemplo, aqui se é um Exu, eu sinto que é um Exu meio um Exu orixá, entende assim? Eu acho que é uma coisa de orixás aqui, talvez. Não sei. Ou é uma. Porque tem muitas cartas maiores, né? Que falam da alta espiritualidade. Então aqui pode ser várias correntes, né? Por exemplo, a Umbanda, o 7 estava forte, existem as 7 linhas, né? E eu não sei, eu acho que todo mundo tem as 7 linhas, né? Só que não trabalha. Por exemplo, eu tenho tentado trabalhar todos os meus orixás agora. Todos. Todos os orixás, aliás, sem exceção. Oxumaré, não sei o que lá, Euá, Iroko, que eu já fiz algumas coisas. Xangô, Ogum, Yansan, Nanã. As femininas eu faço sempre, para todas. Mas, por exemplo, Olodumare, eu já fiz algumas coisas. Tem muitos orixás, né? E tem, ó, o 7, tá vendo? Forte, é sobre isso aqui, tá? Cavaleiro de Paus, o Diabo, eu falando de Exu, tá vendo? Essa energia pra mim de arcanos maiores, tá vendo? São energias de orixás. Os enamorados. Gente, você sabe o que eu tô sentindo aqui? Eu sinto que tem uma coisa afetiva, mas é uma coisa espiritual mesmo aqui. É como se mentores estivessem unindo duas pessoas. E aí eu não sei se é uma pessoa com o seu mentor, com um mentor específico, entende assim? Porque isso existe, por exemplo, agora, se eu não me engano, esse mês é o mês do Conselho Kármico, não é maio? Acho que é 30 de maio, 29 de maio. Então, o Conselho Kármico, gente, são várias. Não tem Thor, Amor e Trovão? Que se reúnem vários deuses, é meio aquilo ali. Aí isso bom, é dito, né? Eu nunca vi, mas é dito que acontece. Então os mestres ascensos, eles se reúnem, né? Existem esses conselhos. Então pode existir uma coisa dos orixás que se reúnem e decidem tais, não sei se existe isso, porque eu tô pegando uma coisa aqui assim. Ó, o 6 de paus, tá tudo invertido. 9 de espadas, 5 de paus, rainha de copas, tudo invertido. Eu vou desinverter aqui e aí eu vou falando o que eu tô sentindo, né? Mas o que eu tô sentindo aqui tem muito a ver com essa coisa de unir duas pessoas, talvez afetivamente. Ó, a torre invertida, cavaleiro de copas, eremita. Porque, vou te falar, no meu caso, quando eu tava com uma pessoa, todo lugar que eu ia,
não importava que tipo de religião fosse, falava pra mim assim, você sabe que essa pessoa que você tá, a sua espiritualidade não quer você com ela. Eu falava, eu sei. Eles falavam pra mim, essa pessoa aí, a espiritualidade não quer você com ela. Três de ouros, tá vendo? Três de espadas. Tá vendo essa coisa que eu falei da reunião? Olha, três, três, três. Cinco de ouros. Aqui tem uma coisa de retorno, eu acho. Eu acho que é alguém. Quem é essa pessoa? Eu acho que é esse rei de copas aqui. É ele, ó, Cavaleiro de Copas. Pajem de Copas. O Pajem de Copas fala de pedir desculpa e o que eu falei é uma ligação entre um e outro, entende? Os enamorados. O que eu falei, essa coisa de ligação da espiritualidade, aqui é um arcano maior, entendeu? Aqui é Adão e Eva, compreende? Deus fez Adão para Eva, fez Eva para Adão e Adão para Eva, consequentemente. Então aqui eu sinto que tem essa coisa afetiva, entende? Eu acho que é um dos presentes que a espiritualidade vai trazer. Para fechar aqui, cinco de paus, a energia de conflito. Talvez essa pessoa ela vai nove de espadas. Ó, eu acho que ela vai ser obrigada, vai se sentir obrigada a resolver um conflito que ela não aguenta mais. Sabe quando alguém que sinceramente, gente, eu acredito que isso é impossível de não acontecer no meu caso com muitas pessoas. Entende? Porque o cinco de paus, ele fala de conflito, mas ele fala de, sabe aquela coisa de bobeira, entende assim? De não levar a sério. É um conflito, é bullying, entende assim? Só que isso, por exemplo, bullying hoje pode dar cadeia, entende? As consequências. Qual é a consequência aqui? Nove de espadas, entende? No meu caso, por exemplo, muita coisa ruim aconteceu, mas muita coisa que precisava acontecer para que em muitos momentos essas pessoas tivessem uma conquista efetiva, sabe? Não aconteceu. E isso se tornou algo sério, tanto que isso hoje é um caso de polícia, entende assim? Né? Minha mãe morreu, então talvez quem começou lá atrás, porque eu digo que isso, gente, não é de hoje, tá? Isso aí tem muitos anos. Isso piorou depois dos meus 30. Mas isso já acontecia antes, tá? Minimamente, quase 12 anos eu vivo isso. Esses sete disparos aqui de sabotagem. Na verdade, a vida inteira, né? Pelo meu pai, enfim. Mas conforme por exemplo, quem começou lá atrás, lá na Praia do Morro, não tinha noção de que minha mãe, por conta disso, a minha mãe ficou aqui sendo violentada de várias formas, estrupada, envenenada, intoxicada, roubada, entendeu? Maltratada, violentada. As pessoas não tinham noção disso, entendeu? Porque foi o motivo de eu ficar sendo torturado lá na Praia do Morro, impossibilitado de botar o pé para fora da porta da minha casa, que possibilitou pela primeira vez o meu pai estar sozinho com a minha mãe, porque eu sempre estava igual um cão de guarda, entende? Então, quem lá atrás, a morte da minha mãe, está na mão dessas pessoas que me impediram, entende? Elas na época não entendiam isso, talvez ainda não entendam, mas em algum momento elas vão entender, compreende? Essa carta fala de culpa. Nove de espadas fala de culpa. Cinco de espadas fala de muitas pessoas. Eu vou até tirar aqui para ver se sai a carta da formiga de fogo, porque é isso que eu estou falando, entende? O que eu sinto aqui é uma das coisas que isso é espiritualidade, gente. Tanto que tem o cinco de paus e o seis de paus da justiça, entende? E a justiça estava aqui, a roda da fortuna. Eu não falei que tem uma coisa de volta, de bateu e voltou? A roda da fortuna fala também de um ciclo que precisa, uma roda que precisa girar, entende? Então, por exemplo, você pega um carro, se uma roda não gira, o carro não anda, entende? E para alguns propósitos, aquele carro tem que andar, né? Então você chama um mecânico, enfim, você faz o que tem que fazer, mas aquele carro tem que andar, não é assim? Então a espiritualidade, trazendo assim bem, gente, metaforicamente falando, mas é isso, tem momentos que algo realmente precisa ir para o seu caminho, porque a roda, ela fala de destino,
entendeu? Também. E fala, como eu sempre digo para mim, a roda fala de movimentos astrológicos importantes no céu acontecendo. E quem não sabe, a gente tem um movimento importantíssimo que começou agora sexta-feira. E importantíssimo, gente, as pessoas que inclusive está aqui, né? A energia dele. A morte é a energia de Plutão, entendeu? Que é esse movimento que eu estou falando. Plutão iniciou seu movimento retrógrado. Então agora, o que que Plutão vai fazer? Ele vai corrigir. Essa foi uma lua cheia, para quem não sabe, que foi essa lua do dia 2, né? Foi dia 1º. Essa lua do dia 1º, gente, eu não sei assim, eu não sou estudante de astrologia, entende? Eu não tenho mega conhecimentos, mas eu tenho muita acessibilidade, eles me falam, me explicam muita coisa. No tarô, muitas vezes sai essa lua, falaram dessa lua para mim, e eu sinto a energia dessa lua. A energia dessa lua é muito forte. Eu não sei se as pessoas estão sentindo por aí também. Porque às vezes, gente, assim, todo mundo sente, só que você não acha que é a lua, entende assim? As pessoas não têm noção disso. É o que eu falo. Começa a anotar todas as luas por 3 meses. Você vai ver que o seu comportamento se repete nessas luas. Tamanha a influência dela. Gente, a lua, ela pega massas de água gigantescas e move de um lugar para o outro. Nós somos 75% água, entende assim? Além de toda a influência energética, tem a parte física mesmo que eu estou falando, é uma coisa da física, científica, entendeu? Nós somos água, quase que em sua totalidade, tá? Enfim, então eu falei da justiça e eu peguei a roda, tá vendo? Que a justiça é uma carta pós e ela está aqui. Por que que ela não está aqui agora e ela não está caindo? Porque essa energia está espiritualmente acontecendo, entendeu? Então, por exemplo, é o que eu falo. As pessoas acham, gente, que cobrança espiritual é você. A pessoa morre, entende? Não é assim. Isso aqui é consciência pesada, tá? Isso aqui, essa carta aqui é a consciência pesada. É o arrependimento. O 5 de copas é um arrependimento que, assim, beleza, isso aqui não deu certo, mas eu vou para lá, eu faço isso. O 9 de espadas não é. O 9 de espadas é um tormento, é um arrependimento muito pesado. Tanto que você vê aqui, a pessoa, meu Deus, por que que eu fiz isso? Entende? Sempre me dá essa impressão, meu Deus, por que que eu fiz isso? Meu Deus, por que eu entrei nisso? Que é esse caso aqui que eu estou falando. Eu sinto que é sobre isso, tá? E por que que uma coisa tem a ver com a outra? Porque isso aqui é um presente dos mentores, entende? Vai ser a forma dos mentores mostrarem que uma pessoa foi aceita em um clã. É resolvendo um problema que tem a ver com uma pessoa específica aqui. E eu sinto que uma das coisas que a espiritualidade vai fazer essa pessoa falar é expressar os verdadeiros motivos do porquê ela fez algo, que não foi, que é o contrário do que ela diz. É tipo, por amor, entende assim? Para deixar uma pessoa sozinha. Louco, né? 5 de ouros sozinha, abandono. Entende o que eu tô falando? Aqui tem uma amarração, é o que eu tô falando, tem uma coisa de uma magia, tem uma amarração pesadíssima. Aqui é pesada, pesada, por isso que eu tô assistindo a energia do povo da Calunga. Pesada. Não sei se vai mostrar aqui. Ó, a vela grudou no negócio. Olha só, dá pra ver? A vela grudou no pano. Tá vendo essa coisa que eu tô falando de assistência, sei lá? 5 de ouros, 7 de paus e a estrela. Nossa, pra fechar aqui. Aí, o que que eu tava falando? Uma das coisas é que essa pessoa, porque aqui, assim, o que que eu tô ouvindo aqui? Que essa pessoa, ela não fez isso antes porque ela tem muita vergonha, entende? Os enamorados, a temperança, o diabo, tá vendo? Eu ia falar do imperador, mas o diabo é essa coisa do ego, sabe assim?
Essa pessoa, ela faz o contrário, compreende assim? É aquela pessoa que provoca coisas ruins para chamar a atenção para ela, de uma pessoa, entende assim? Então ela faz um mal para uma pessoa para chamar a atenção dela, que é essa coisa que eu falei do provocar. É a forma como essa pessoa, sem perceber, acaba se expressando quando ela gosta de alguém. Ela, eu ouvi aterroriza, entende? Ela aterroriza a pessoa. Talvez é um mentor, por exemplo, porque a gente sabe, gente, que assim, se você vai trabalhar, eu não trabalho, entende? Apesar do que as pessoas falam, eu não trabalho com daimons, com essas entidades, assim, da Goécia, por exemplo. Mas você vai mexer com um ser desses, dessa casta, né? Que são, né, demônios. Então você vai pegar, vai mexer com um ser desse, sei lá, igual cada um lida com tem uma meio que uma egrégora, né? Uma função, vamos dizer assim. Então você vai mexer, por exemplo, com Asmodeus, que é um daimon, né? Um demônio ligado à luxúria. Então a luxúria ela tem a ver com dinheiro também, né? De uma certa forma. É o prazer, né? Então a luxúria é o prazer. Só que o prazer sem controle, entende assim? Então, por exemplo, essa pessoa aqui, inclusive, porque já mandaram esse negócio pra mim, tá? Você pode acreditar ou não acreditar, mas já chamaram esse ser aí pra lascar minha vida. E não é uma vez só, não. E aí eu falo, você vai mexer com um ser desse, às vezes ele vai pegar você também, entendeu? Assim, porque, gente, são forças muito, entende? São forças muito antigas. Elas não pensam da mesma forma que nós, entende? Então tem pessoas que saem mexendo com coisas que não tem noção depois. Cinco de ouros, 10 de espadas invertido, cavaleiro de ouros invertido. É o que eu tô falando da coisa mental, tá vendo? Só que isso aqui tá invertido. O cavaleiro de ouros invertido. O cavaleiro de ouros fala de constância. E parece, assim, pelo que eu tô entendendo que eles estão falando, é que as pessoas já perceberam isso, entende? Três de ouros voou em cima do nove de paus. E ele tá meio ali com a roda da fortuna. Eu sinto que de verdade tem alguma coisa mudando na percepção, entende? Porque tem uma coisa de resistência. Eu sinto tanto de um lado quanto do outro. O mago, o diabo, gente, dois de espadas. Meu Deus do céu. Rei de espadas. E aqui, gente, o mago com o. É tudo que eu tô falando. Aqui tem tudo isso. Sete de espadas, o mago. Aqui tem uma pessoa que é manipuladora da pior espécie, tá? Como que é o nome disso? Tem um nome. Sociopata? Aqui é uma pessoa meio sociopata. Psicopata, sociopata, é uma coisa dessa aqui, tá? Por isso que tem tantas energias grandes. Aqui é uma pessoa que, nossa, só que tem esse três de ouros, ele meio no bloqueio, entende? Ele meio que colou na roda da fortuna. Então é como se essa energia da roda, que eu sinto que é essa energia de escorpião mesmo, retrógrado, tá vindo, é como se essa energia ganhando força, esse três de ouros está virando, entendeu? E que é o apoio. Então o apoio que essa pessoa tinha aqui para fazer algo está sendo revertido, mas não vai, é o que eu tô falando, não vai ficar só por aí. Por quê? Porque o que essa pessoa fez trouxe prejuízos efetivos. Só que isso não está, entende? O cinco de ouros ele está no fundo, está no oculto, não está caindo na mesa. As cartas aqui que estão caindo na mesa são cartas que estão falando do contexto de previsão, entende?
Aqui não está caindo, quando eu falo o que aconteceu, tá me vindo na clara evidência, entende? Assim, na clara audiência. Que é essa energia do submundo que eu tô falando, entende? Aqui essa pessoa, ela fez algo para não ser visto assim de nenhuma forma, entende? A vantagem que ela tinha era não ser visto, não ser visto, fazendo isso aqui. Sete de paus, três de paus, 10 de ouros, sete de espadas voa em cima dele. Olha o que eu tô falando. Nove de ouros e imperatriz. É a mãe, tá vendo? Eu sinto que essa pessoa aqui, ela também ela vai perceber que alguma coisa que está acontecendo ou vai acontecer com a mãe dele, ó, dele, eu acho que é um homem mesmo aqui, é também um retorno. Aqui eu sinto que vai ter isso, gente. Algum tipo de eu vi vergonha. Essa pessoa vai passar uma vergonha grande com a mãe dela, com a mãe dele. É um homem aqui. E é um retorno, talvez pelo que fizeram a minha mãe passar. Não sei se é isso. Com os pais, eles estão falando. Para fechar aqui, as de ouros, agora na posição correta, tá vendo? Tem alguma coisa no passado que essa pessoa roubou mesmo. E eu sinto que, sabe o quê? Eu sinto tem a ver com um apartamento. Tem uma coisa, eu tô ouvindo isso aqui. 10 de ouros. 10 de ouros, o que eu falo? Pode falar de condomínio, de prédios. Tem isso aqui. Cavaleiro de Copas, o Eremita. No meu caso, eu já sei, tá? Isso aí já tem bastante tempo. Rei de Ouros, o Dependurado. Aqui essa pessoa pode ser presa por algo mesmo, tá? É o que eu estou falando de consequências. E ela, não apenas ela, mas pessoas que ela arrastou aqui, gente, ó, eu vou tirar. Se sair um pajem aqui, confirma o que vocês estão falando aqui pra mim. Oito de espadas, olha. É o que eu tô falando. Aqui tem uma pessoa com o mago. O mago é o que faz acontecer, entende assim? Cavaleiro de paus. Ó, não saiu o cavaleiro de pau, o pajem, mas saiu o cavaleiro. Então tá mais ou menos ali. Rainha de espadas, três de paus, a torre, gente, tem isso aqui, mano. Caraca, o cavaleiro de paus, eu falei do pajem, né? Por quê? Porque eu tava sentindo uma coisa sexual aqui dessa pessoa. Foi ontem que eu fiz uma leitura, é porque eu não gravei, gente, mas ontem tinha uma leitura falando de um homem que era casado com uma mulher. Pode ser esse homem. O Cavaleiro de Paus, ele pode falar um pouco dessa questão da sexualidade. E eu vi um pajem. Então, o pajem falam de crianças, entende? Eu peguei uma coisa assim. Mas o cavaleiro, ele pode ser alguém um pouco mais velho, entende assim? Então, talvez não tenha uma coisa. Aqui tem uma coisa de imoralidade mesmo. Entende? Algo que não é. Por exemplo, pode não ter uma implicação legal, apesar que eu acho que possa ter aqui. Mas esse cavaleiro de paus aqui, como eu disse, pode ser alguém que está ali.
Eu não sei, gente, pra mim tem uma coisa, eu tô sentindo uma coisa de família, sabe assim? Tô sentindo uma coisa de família aqui. A desorientação 7-7, ó. Eu falei o 7 tá forte. Intercâmbio, a veemência, a magnificência, a sacerdotisa, a comunhão, a sacerdotisa. A sacerdotisa fala de segredos, fala de mãe, tá vendo? A sacerdotisa, para mim, ela tem, eu já falei, né? Se você for puxar para um aspecto psicológico, ela tem para mim uma coisa de daquilo que nós absorvemos da mãe, entende? Coisas que estão no nosso subconsciente, que estão muito ligados ao feminino. Então, experiências que você viu a sua mãe passar, até coisas até mesmo de dentro do ventre, porque a sacerdotisa ela não é é a mãe espiritual, né? Então, para mim, pode falar, se a imperatriz é a mãe grávida, a gestante, a sacerdotisa para mim fala desse período que o feto está desenvolvendo, entende? Meio a nossa mãe enquanto a gente não está no mundo material, enquanto a gente não nasce efetivamente. E fala de segredos escondidíssimos. Tá vendo? Essa coisa do subconsciente, é o que eu estou falando aqui. Tem essa coisa nessa pessoa. O Rei de Copas fala da emoção, muita água, entende? O imperador, com toda certeza, é um homem. E tinha, lembra que eu falei, o imperador e a imperatriz tem uma coisa de casal aqui. Eu não sei, gente, se é a mesma mensagem, entende? Eu não sei. Eu não sei quem está aqui escutando. Para mim, talvez não não significa nada, mas para alguém aqui isso ajuda. A comunhão. Tem uma coisa, tem isso aqui. Eu sinto tem um rompimento. Eu sinto uma pessoa, gente, que mora com os pais, tá? Isso aqui não é para mim, tá? Quem quiser me encaixar aqui pode tirar seu cavalo da chuva. Aqui tem uma pessoa que mora com os pais. Eu vejo essa pessoa sendo, eu não sei. Eu tô vendo um homem, uma mulher e um filho. A transmutação, a magnificência. Tá vendo? Eu tô vendo três pessoas. Caiu aqui. A sacerdotisa invertida, ó. Eu acho que é. Porque a sacerdotisa fala, gente. Você tá vendo que tá meio complexo assim aqui? Escutar, entender? A sacerdotisa é isso aí. Você não é algo. Não é algo fácil. A sacerdotisa é um enigma, entendeu? Você tem que decifrar o que que é, porque é um segredo. A amizade. Gente, eu tô vendo bem isso aqui. O inesperado. Você sabe assim, por exemplo, quando alguém está fazendo, eu não sei porquê, mas está me vindo essa coisa de festa, eu já falei. Mas sabe, por exemplo, eu vou dar, gente, um exemplo que está me vindo de uma pessoa, só não vou falar o nome dela. Mas sabe quando uma pessoa, ela mora com os pais e os pais são super puritanos e ela, por morar com os pais, se faz de muito puritana. E aí sempre tem churrasco, amigos, né, na casa dessa pessoa. Só que quando os pais vão dormir, o bicho pega, entende assim? E aí você imagina essa pessoa, um desses pais, saindo e pegando tudo aquilo que ela nunca viu acontecer, entende assim? O pensamento, a especulação, e é isso que eu tô falando. Aqui eu sinto que já tem, entende assim? Tem algo já. A sacerdotisa pode falar da intervenção espiritual, que é o que eu estou falando aqui, de uma pomba gira, mas a sacerdotisa, gente, fala para mim de Deus, deusas.
não sei, orixás, entende? A sacerdotisa pode ser Oxum, Santa Sara Kali, Nossa Senhora de Aparecida. O mago, ó, eu tô falando aqui tem o dois, aqui tem o um. O mago fala de ação, purificação, tá vendo? Porque aqui tem uma coisa de roubo de personalidade, entende? Assim, gente. É meio sobre isso. E aqui existe uma magia muito séria, muito pesada, talvez feita no cemitério. E eu sinto que, por incrível que pareça, é uma amarração, porque sim, tem gente que faz a amarração no cemitério, você acredita nisso? Aí, por exemplo, as pessoas não entendem, né? Mas por que que eu trabalho com Exu, gente, de Calunga? Porque me fizeram muita coisa na Calunga. Entende? Como que você vai quebrar? Você tem que usar um Exu de Calunga, entendeu? Por isso que é importante você entender qual energia que foi o treinamento que eu passei, de sentir as energias que estão pairando, para você saber como cortar. É assim, entendeu? Então, por exemplo, hoje eu já aprendi como cortar muita coisa feita na energia da malandragem, por exemplo. Coisa que fizeram para mim na energia de seu Zé Pilintra, que eu sei qual é a entidade que corta a energia dele. A inovação, a domesticidade invertida, tá vendo? Com a roda da fortuna. Isso aqui vai sair do controle dessa pessoa. Está saindo, entende? E tem a ver com esse apoio aqui que ela não está tendo mais para. Não sei, gente. Tem uma coisa que eu tô vendo de desmontar. E você lembra que eu falei do ring light, né? Então pode ser isso aí. Eu tô vendo aqui uma coisa que vai acontecer. A afinidade, a consumação, a peregrinação. Gente, eu sinto isso, tá? Eu sinto que tem uma pessoa que vai ser botada pra fora de casa. Uma pessoa que mora com os pais e é meio isso, sabe? A mãe chega, vê alguma coisa, não sei se é o filho, né? Pode ser o marido. A especulação, tá vendo? A pessoa já está especulando, ela já sabe aqui. A sacerdotisa é a intuição, entende? Intuitivamente ela sabe. A oferenda, o crepúsculo, a lua. A persuasão, a sacerdotisa. Aqui tem uma pombagira forte. Eu sinto uma deidade. O exame, a afinidade, o sol, a inspiração. Lembra que eu falei lá atrás que tem essa coisa da inspiração? A lua e o sol. Só que o sol caiu, a consumação. Olha, o sol com a consumação é o que eu falei, isso aqui vai acontecer, tá? 1 e 13, o mago e a morte. A ilusão. Gente, uma grande mentira aqui vai cair por terra. E você tá vendo aqui a pessoa que eu falei, ó, essa coisa de pegar uma pessoa de surpresa, né? Tá vendo essa pessoa aqui só de calcinha, né? Essa mulher só de calcinha, com os braços amarrados. Tá vendo? Eu vi a veemência, que é uma carta com um homem batendo no outro. Mas como tinha esse contexto aqui, eu juro pra você me ver aquela coisa meio 50 tons de cinza. E aqui essa mulher tá amarrada, né? Eu sinto que é só isso. Eu vou finalizar, mas eu vou só pedir mais uma aqui, uma carta. Pra fechar aqui. Aliás, quem sou eu nisso aqui? Vou perguntar. A premeditação, a perplexidade, a fragilidade, gente. Assim, no meu caso, eu sei de quem está falando. E isso aqui para mim já aconteceu. A torre com a perplexidade você pensa. Eu fiquei perplexo mesmo. Eu fiquei perplexo, sabe por quê? Porque tem coisas, gente, que quando você olha para trás,
Que, por exemplo, essa situação que eu vivo aqui, você começa a ver o que eu estava falando mais cedo. Essa pessoa, ela quis, essas pessoas, né, se juntaram nesse propósito. Mas de fazer o quê? De sabotar tudo que poderiam na minha vida. Então, meu profissional, meu financeiro, o meu ciclo social, minhas redes sociais, meu trabalho com tarô, me descaracterizar de todas as formas, usando magia, usando medicamento, usando tortura, usando chantagem, usando envenenamento, usando intoxicação, entende? Moldando como que ia ser meu cabelo, se eu ia ter cabelo, se eu não tinha, se eu ia ter uma mente saudável, se eu não tinha, se eu ia comer ou se eu não ia, entendeu assim? Então, quando você vê o nível de crueldade de uma pessoa que teoricamente não tinha motivo nenhum para fazer nada disso com você, né? É uma porrada nos, eu ia falar nas bolas, entendeu assim? Mas hoje, para mim, já não faz diferença. Agora, porque tem a roda aqui, entende, gente? Eu rio quando eu vejo, sabe por quê? Porque assim, tem coisas, a fragilidade, tá vendo? É o que eu falo. Aqui, a torre, e a torre tá aqui, tem a torre duas vezes, tá vendo? Então, assim, a torre, ela é bem significativa, né? E ela tem essa mensagem, mas aqui, especificamente, tem esse nome fragilidade, que é uma das mensagens da torre, né? Que fala quando você constrói algo que não tem base, que é baseado em mentira, entende assim? Que é baseado em inverdades. E não é qualquer coisa, compreende? Aqui não tem uma força humana, gente. A torre duas vezes a morte, compreende? Porque, por exemplo, você entende assim, você pode dar um tiro numa pessoa, mas a morte não é você que chama a morte. A morte é uma consequência de algo que talvez uma pessoa possa fazer com a outra, mas a morte em si ela escolhe quem ela leva. Tanto que tem pessoas que levam 40 tiros e não sobrevivem. Tem uma pessoa que tropeça, cai e morre. Ó, tá vendo? Eu falei tropeça, cai e morre, e uma pedra caiu no chão. Aqui. Me lembrou até aquela ideia de Jesus, né? Quando Jesus fala que as pessoas estão com pedra na mão para atacar em Maria Madalena, e depois que ele fala, as pessoas jogam a pedra, né? Que ele exorta aquelas pessoas, elas deixam as pedras caírem, elas param de criticar, né? De julgar. Então é isso que eu estou falando, tem uma coisa dessa. Tem uma história que vai vir à tona aqui que vai fazer isso, entende? Essa história aqui, gente, dessa pessoa que eles estão falando pra mim que vai acontecer, quando as pessoas souberem, é essa energia aqui mesmo. Duas torres e a morte é sobre isso, entende? Aqui não, é o que eu estava falando, aqui não tem uma força humana, sacou? A torre não é uma energia humana. A torre é uma energia de cima, divina, entendeu? E ela aparece quando um nível de toxicidade chega no limite do ego, entende? A torre ela vem destruir o ego. Então, uma pessoa que acha que ela pode ficar, isso que eu estou falando, tirando, deixando uma pessoa sem comer, compreende, gente? Onde que está onde foi parar a sua mente, entende assim? De você achar que você tem o direito de decidir se alguém vai trabalhar ou não vai, porque você quer destruir essa pessoa. Se essa pessoa vai comer, se essa pessoa vai namorar, se essa pessoa não vai. Se essa pessoa vai ter mãe, se ela não vai, porque se você não quiser, você vai matar a mãe dela. Entende? Onde você esqueceu que você é uma poeira do espaço, é só isso que você é. E eu sinto que é isso que essa pessoa vai mostrar, porque começou ela, esse rei de copas caiu em cima dessa minhoca aqui, tá? E aqui é tudo junto, tá? Tem uma mensagem também que tem uma pessoa que ela está se sentindo muito cansada e eles estão falando que é o preto velho dessa pessoa. Uma das pessoas que estão passando por esse processo de tratamento, de alinhamento,
É porque um preto velho tá forte. E os pretos velhos, gente, principalmente os pretos velhos do contexto da Umbanda mesmo, eu vou falar da Umbanda porque eu não conheço do Candomblé. Mas dentro da Umbanda são os vovozinhos, entende? Assim, são idosos. Então, quando os pretos velhos estão próximos, você vai ficar, entende? Às vezes você curva, percebe? Você senta diferente, né? Você fica mais curvado, a sua voz muda, às vezes você fala baixo, às vezes você. Por exemplo, o meu preto velho, quando ele tá próximo, eu não enxergo direito. É incrível, né? E o meu preto velho ele tem uma coisa no olho, então esse olho meu fica turvo. É muito incrível, gente, essa questão, tá? Bom, eu espero que faça sentido para alguém. Deu 1h e 20 minutos. E agora são meia-noite e 24 do dia 7/5 de 2026, tá? Eu espero que ajude, gente, que faça sentido para alguém, tá? É isso. Fui.